O cara é Uber, já tá ganhando mal pra caralho. E ele ainda vai ter que criar o MEI pra tomar mais imposto no cu. Foda-se! Foda-se, mais imposto na gasolina, na comida, no remédio, em tudo. Não dorme bem, não pode mais ligar o ar-condicionado, não pode mais ligar o ventilador, porque agora lá em Manaus, por exemplo, tem o medidor do estado lá no alto do poste digital. É o olho que tudo vê na energia, você não consegue mais escapar. Ele monitora tudo e você não tem como desativar. Você não tem mais como fazer gato, porque é tudo lá no topo do poste, é um medidor altamente tecnológico. O pneu fica mais caro, o Uber se fode, as peças tudo mais cara, peça em escassez, e a comida subindo, mais imposto, e o povo não se rebela, cara, como que pode? Povo amaldiçoado de merda, povo lixo, fraco, covarde, de bosta, é um estupro em cima do outro, cara, de tudo quanto é lado, é em toda a vida, a estética da rua é uma bosta, as músicas são lixo, na verdade não é música, é lixo sonoro, é um inferno astral espiritual, e o gado não se rebela, povo fraco, de bosta, o brasileiro é um lixo, o brasileiro é o pior povo da face da terra, irmão, o brasileiro, meu irmão querido, vocês dois, que vocês são vítimas, assim como todos os bons camaradas que eu conheço são vítimas de viver num lixo, num esgoto espiritual desse. O Brasil, ele é aquele lugar que foi escolhido pela cabala pra jogar todo tipo de bruxaria amaldiçoada ali dentro, sabe? Pra colocar todo tipo de gematria da cabala pra tornar esse lugar, assim, o inferno espiritual. Todas as principais artimanhas da judiaria internacional, os caras testam no Brasil. E eles comprovam que o judeu tá certo com relação ao plano Kalergi, onde a miscigenação extrema causa um povo que pode ser abusado de todas as formas, sofrer todos os piores estupros e não reagir. Isso é o plano Kalergi aplicado na mais alta eficiência e potência dele. Eles colocaram todo tipo de genética, misturaram por séculos, e eles hoje têm o suprassumo, o suco, o diamante do lixo da epigenética e da genética, que é o macaco médio, aquele que aceita tudo e não reage, diferente do Nepal, que não tem nada a ver com cor de pele, isso que eu tô falando, porque, por exemplo, o Nepal é pardo, o Sri Lanka é pardo, eles têm cor de pele entre o pardo e até o negro, e eles reagem, eles lutam, eles vão pra cima, eles derrubam o governo, porque tem uma identidade racial, porque tem uma epigenética unida, coesa, diferente do brasileiro, que é realmente o suco de merda do mundo, o povo mais pífio, fraco, alienado, burro, porque tem a bola, tem o Neymar, tem o Big Brother, tem o Mengão, tem o Corinthians, tem a bolinha, tem o pagode, tem o boteco, tem a cervejinha, tem o cu preto balançando, tem isso. O brasileiro aceita tudo. Ele aceita o Estado montar em cima dele e socar um pilar de concreto no ânus dele, calado, porque tem o Mengo, tem o Maracanã, tem a bolinha. Salve. Mas o próprio povo judeu atualmente é muito miscigenado, por isso eles têm muita doença de pele. E eu acredito no potencial do brasileiro, mesmo diante dessa inércia aparente, inércia no sentido estático, né, não o movimento. Porque quando essa engrenagem brasileira entrar em movimento em prol da nossa nação, as coisas mudam rapidamente. A questão é que a gente ainda vive como colônia, né, gerando riqueza pro externo, não para nossa nação. E assim, essa questão de raça, de enfraquecer a genética, essa mistura, se fosse assim, os africanos, pura raça, eles não seriam saqueados por tantos povos ao redor. Eles são puros. Mas, ainda assim, vivem inertes diante dessa mesma escravidão que nós, miscigenados aqui, passamos. E é complicado, cara. É revoltante, sim, a gente ter tanta informação e não reagirmos, né, para derrubar tudo isso aí que nos impede de atingir a prosperidade real. Mas também, se a violência de fato resolvesse tudo, o mundo já teria encontrado a paz, porque guerras não faltam. Então, qual estrutura, de fato, será funcional para a gente nos manter sãos diante dessa manutenção da vida? Aí você comentou aí qual seria o modelo, eu não lembro as palavras que você usou, mas mais ou menos seria isso, né? Qual seria o caminho, o modelo, né? Eu também não sei, mas eu acho que seria primeiro de tudo, em questão econômica, essas coisas, seria uma combinação do que já deu certo aqui e em outros países, né? Eu gosto muito do plano do Ciro Gomes, né? Ele tem um livro, Projeto Nacional e tal. Ele não vai mais ser candidato, então eu nem vou entrar em debate aqui de candidato. Candidato de agora, eu gosto muito do Aldo Rebelo, né? Mas eu sei que muita gente aqui não acredita na solução pela política, eu também às vezes não acredito, mas eu estou mostrando como exemplo de pessoas que falam o que realmente precisa, né? O Aldo Rebelo, ele vai um pouco além do Ciro, porque além da questão econômica e tal, ele vai um pouco na questão do ideal, da cultura. O Ciro também, mas ele é menos. E o Aldo Rebelo tem falado muita coisa interessante, vou até mandar algumas coisas aqui, né? E eu acho que tem que ter uma mudança, uma reforma política mesmo, né? Essa questão dos juros aí com certeza tem que mudar, né? Tem que ser, a seta econômica tem que apontar para o desenvolvimento, né? Não, tem que ter indústria de transformação, setores de alta tecnologia, tudo isso, né? Diminuir os impostos aí, como falaram aí, sobre o consumo, diminuir um monte de imposto, né? E teria que ter uma grande mudança cultural, né? E eu acho que isso aí vem por uma mudança de cosmovisão também. Desculpa aí, pessoal, botar bastante coisa, né? Mas vou parar por aqui. E sobre a questão da cosmovisão,
Eu tenho um pequeno texto que eu escrevi, talvez até disponibilize aqui, se interessar, né? E eu tenho que atualizar um pouco esse texto, né? Mas eu acho que é integrando, isso até o Enéas falou, o Enéas tem isso escrito no livro dele, eu posso mostrar, né? Que o que daria o rumo da política agora nesse terceiro milênio é uma integração com a física, né? Eu acho que é tratar o país, tudo que existe é um sistema complexo, adaptativo, e não linear. É um sistema complexo, e todo sistema complexo ele é aberto ao meio, é aberto a mudanças de estado para estados de organização superior. É como se fosse uma mudança de estado, né? Do vapor para a água, da água para o gelo. Que você chega num determinado ponto, aquilo se reorganiza, né? São mudanças de fase, né? Isso ocorre nos sistemas complexos, que são abertos à informação, a influxos, né, de matéria, energia e tal, e que acabam modificando o sistema. E uma parte afeta todas as outras, né? Então toda nação organizada é um macrosistema complexo, né? Composto de vários subsistemas. E o negócio é sincronizar essa coisa toda, similar ao que ocorre quando um ímã sincroniza aquele monte a gente faz aquele experimento, né, na escola, de botar um monte de pó de ferro no papel, né, e botar um ímã embaixo, e ele toma a forma do campo magnético, né, que é a forma do torus, né. Essa ordenação que o ímã faz, ele torna coerente aquele caos ali do pó de ferro que estava espalhado lá. E esse efeito de macro sincronização, ele ocorre nas nações também. Esse é o grande segredo do nacionalismo. Esse é um segredo, que o nacionalismo ele é uma tecnologia física também. Essa é a minha opinião. Mas e a maçonaria tinha esse conhecimento. Por isso que ela dominou as nações, assim, as nações em que ela prosperou, né, ela teve muita influência, como nos Estados Unidos e por aí vai. Mas até o pessoal entender e aceitar isso é muito difícil. É a coesão das diferenças, fazendo com que a nossa estrutura coletiva prospere para todas as partes, e não só para um centro seleto. Amanhecemos com a notícia do xerife do mundo, Estados Unidos, combatendo a ditadura mundial e levando a democracia para a Venezuela. É isso que eles querem que a gente acredite. E devido a muito Hollywood na mente, a gente de fato acaba acreditando nessas narrativas infladas de que os Estados Unidos, agindo feito terrorista, não são terroristas. Apenas os outros são. Enquanto eles querem levar a democracia para a Venezuela, eles continuam fazendo negócios com outros países ditadores, como a Arábia Saudita, por exemplo. Será que após capturar Maduro, eles vão lá dar uma passadinha na Arábia Saudita para sequestrar o sheik? Nós temos recursos naturais o suficiente para manter a nossa nação e manter o mundo, que é o que fazemos, com vários recursos que nos são tomados. Enquanto a gente arrecada trilhões de impostos, pouco nos é redirecionado. Isso tudo pautado na política de que o dólar é uma moeda segura, de que nós temos que parear o nosso real com o dólar, sendo que a nossa moeda, que tem lastro real, é marginalizada, enquanto o dólar ele é amplamente distribuído, mas sem lastro real, já há muito tempo. Por isso que os Estados Unidos cria essas políticas de combate ao terrorismo apenas para acessar os recursos naturais daquele país. Quem não perceber esse mecanismo está com muito Hollywood na mente. Estados Unidos xerife, os defensores da democracia. Quando, na verdade, são só terroristas.